Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto Produção Profissa no ar. Vamos conversar sobre produção cultural, vamos conversar sobre como você faz para montar o seu evento cultural sem perturbação, sem confusão, sem complicação. Meu nome é Carla Navarro e eu trabalho com produção cultural há mais de 20 anos, então eu sei que eu posso te ajudar na caminhada se você está afim de realizar um evento cultural, beleza? Seguinte, gente, na conversa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre transparência no processo do seu evento cultural. Você vai entender o que eu estou querendo falar aqui ao longo dessa conversa. Vai ser legal, fica aqui comigo. Quando a gente faz um evento cultural, normalmente, a gente tem muitas pessoas trabalhando junto da gente, né? Então, mesmo que ele seja um evento pequenininho, a gente vai ter sempre gente junto da gente, sempre fornecedores, né? Ou a pessoa que ele contratou para fazer. Enfim, você vai ter sempre gente do seu lado, você vai ter sempre. Você vai estar sempre lidando com pessoas, certo? É isso que eu quero dizer. Deixa eu só ajeitar aqui, o negócio tá meio torto. Então, e aí, ao contrário do que você está pensando, a aprovação por parte dessas pessoas é muito importante para você. Sabe, você se sentir aprovado pelas pessoas que estão trabalhando com você é uma coisa muito importante. Não só se sentir, mas ser de fato aprovado. E isso inclusive, um sentimento de sobrevivência do ser humano. A gente precisa sempre de aprovação. E tá passando uma jamanta aqui do lado? Passe logo, querido. Parou? Não. Tá passando, passou. Pronto. Então, e aí é super importante para nós seres humanos, é importante para que a gente se sinta aceito. É importante que a gente se sinta aceito em tudo, né? A gente está o tempo todo procurando aprovação. E isso não é à toa, isso não é uma coisa assim, de vaidade e tal. Não é isso. A gente precisa de aprovação até por uma questão de sobrevivência, né? Se a gente olhar para trás ou para estruturas, digamos, menos evoluídas, a gente vai ver que quem não era aprovado é excluído do grupo. E a gente precisa ser incluído no grupo para que a gente sobreviva, né? Para que a gente tenha suporte junto da gente. Então, a aprovação das pessoas é uma coisa muito importante, pode parecer que não. E você pode dizer assim, não preciso da aprovação de ninguém, eu faço o que eu quiser, da minha cabeça, tal, sei lá. E aí, quanto mais você agir dessa forma, mais isolado você vai estar em todos os sentidos. Você vai estar isolado no mercado, você vai estar isolado na hora de executar o que você tem que executar, entendeu? E você, acredite, você não quer isso, tá? Então, ser admirado como um profissional, um bom profissional, é muito importante. Agora, ser respeitado como pessoa é essencial. A gente precisa disso para a sobrevivência da gente, tá? E o que a vida me mostrou ao longo dessa pequena carreira de mais de 20 anos, né? É que o respeito e a admiração pelas pessoas, a admiração das pessoas pelo seu trabalho, não tem nada a ver com a sua capacidade técnica. Olha só, pois é. A gente fica achando que estudar muito, ser muito preparado tecnicamente vai fazer de você um profissional admirável. E acredite, não é isso que conta. Isso conta também, tá, gente? Quando alguém te pergunta alguma coisa e você sabe responder assim, pá, na lata, isso é importante. Quando acontece um problema e você sabe resolver aquele problema, isso é importante, tá? Mas você ser respeitado como pessoa é uma coisa que, assim, a admiração do seu trabalho, ele não vem basicamente da sua capacidade técnica, mas vem principalmente da forma como você trata as outras pessoas. Tem a ver com respeito e com transparência. E eu hoje gostaria realmente de falar com vocês sobre transparência. Vamos focar, né, só na transparência hoje.
Né? O que é exatamente transparência? Bem, nesse nosso universo, transparência é ser objetivo, direto, verdadeiro, sem meias palavras, sem esqueminha e sem deixar dúvidas em quem está lidando com você. Entendeu? Ou seja, transparência dentro desse ambiente de eventos culturais significa preto no branco, tá? Significa falar a verdade, significa dizer exatamente o que é e fazer com que a outra pessoa entenda o que você está querendo dizer. Ainda tem isso, né? E isso é muito importante para a sua carreira. Pode parecer que não, pode parecer uma bobagem, mas isso é essencial para a sua carreira. Se você quer realizar um evento cultural e quer realizar outros eventos culturais depois, você vai precisar ser muito transparente com quem está trabalhando com você, para você poder ter esse time bem pertinho de você, né? Bem, por que será que é tão importante a transparência nesse processo, né, no processo de um evento cultural? Que coisa estranha, Carlinha, que papo cabeça da gota. Bem, o primeiro motivo é que você vai estar sempre falando sobre dinheiro com as pessoas. Dinheiro é um assunto muito perigoso, muito perigoso. A gente tem que ter cuidado quando a gente está falando sobre dinheiro, até porque as pessoas têm concepções diferentes sobre dinheiro, né? Ou concepções e também importância, dá importância diferente, né? Enfim, o dinheiro, ele está na vida das pessoas de forma diferente. As pessoas tratam diferente esse assunto. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado e transparência quando o assunto é dinheiro, né? E a gente vai ter que tratar muito desse assunto ao longo da montagem do nosso evento cultural, da realização dele em si, né? Tanto na hora de contratar as pessoas, os fornecedores, os equipamentos, como na hora de você ser contratado, né? Alguém lhe chamar para trabalhar, para montar o evento dele, e a gente vai ter que falar de dinheiro de novo. Então, a gente vai sempre estar falando de dinheiro. Se você vai fazer muitos eventos culturais, você vai falar muito de dinheiro. Imagina, quando você vai montar um evento, sei lá, você vai botar aí 10 pessoas para trabalhar, são 10 conversas sobre dinheiro, né? Então, você tem que ter muita tranquilidade para falar sobre esse assunto, mas você tem que ter muita transparência e muita objetividade para não dar boi na linha, sabe? Para não dar problema, porque esse assunto costuma dar problema. Então, você vai tratar ele realmente como um assunto especial, né? Porque quando o assunto é dinheiro, junto dele, no pacote, vem uma coisa chamada poder, que é uma coisa muito perigosa. Quando a pessoa tem dinheiro, ela tem poder. E quando ela tem o poder, ela esquece que quem está do outro lado da mesa é uma pessoa também. Esse é um risco que a gente corre. Então, se você é a pessoa que está contratando, você está com o poder na mão e corre o risco de você esquecer que do outro lado da mesa, quem está ali é uma pessoa igualzinha a você. E aí, toda vez que você está com dinheiro e poder na sua mão, você vai ter que ficar fazendo esse exercício de lembrar que do outro lado da mesa tem uma pessoa, assim como você. E você vai pensar como é que você gosta de ser tratado nessa situação, certo? Quando você está sendo contratado, como é que você gosta de ser tratado? Né? Quando a outra pessoa está com dinheiro e poder, como é que você gostaria de ser tratado, certo? Bem, euzinha aqui gosto de saber tudo, tintim por tintim, que vai acontecer preto no branco. Quanto é que eu vou ganhar? O que é que eu vou fazer? Como é que vão me pagar? Qual é o documento que eu tenho que entregar? Tudo isso eu quero saber logo, entendeu? E aí, por isso, como eu quero saber logo de tudo, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, para facilitar para a minha ansiedade aqui, facilitar para não ficar tão ansiosa, eu quero saber logo de tudo e também para eu entender se eu quero de fato participar daquilo, né? Então, eu gostaria que as pessoas me contassem logo tudo. Aí o que é que eu faço então? Eu conto logo tudo para as pessoas, né? Quando eu vou contratar alguém, eu me preocupo em falar
pelo menos essas 3 coisas para quem está sendo contratado, né? Quanto é que eu vou pagar, o que é que ele vai fazer e como é que eu vou pagar. Pelo menos isso eu digo à pessoa. Tento deixar muito claro isso, sempre, sabe? Sem meias palavras, sem fazer arrodeio, como se diz aqui no Nordeste, tá? Porque quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de poder, a gente está falando de demonstração de poder, e isso é muito perigoso. Então, você vai exercitar na hora que estiver contratando alguém, que é você que está com o dinheiro na mão, e automaticamente com o poder também. Então, nesse momento, você vai calçar a sandália da humildade e você vai lembrar que é uma pessoa que está do outro lado também. E você vai lembrar como é que você gostaria de ser tratado nessa situação. Eu gostaria que a pessoa chegasse para mim com respeito e dissesse o que eu vou fazer, quanto ele tem para me pagar e como é que ele vai me pagar. E aí eu vou dizer se eu quero ou não participar. E é exatamente isso que você vai fazer com outra pessoa, tá? Bem, outro motivo para você ser transparente é porque você não está sozinho. Você nunca está sozinho, certo? Tem sempre alguém olhando o que você está fazendo, olhando o que você está dizendo, ouvindo as coisas que você está falando, né? Então, quando você falar, quando você se posicionar, quando você tomar atitudes, assuma. Assuma as suas atitudes, assuma as suas palavras, assuma os seus posicionamentos, né? Tudo dito preto no branco vai contar a seu favor. Bom dia, Jess. Bom dia, bom dia. Que bom ter você aqui de novo. Hoje eu estou falando sobre transparência na montagem de um evento cultural, que é uma coisa muito importante. Importante assim, importante para a carreira da gente, né? E aí, tudo que você faz, alguém está vendo ou alguém está ouvindo, certo? Então, você precisa entender que você vai precisar assumir os seus posicionamentos, assumir as suas falas, entendeu? Porque não adianta dizer uma coisa aqui e uma outra ali. Lembre-se, você vai estar sempre sendo observado, né? Quando a gente assume a produção de alguma coisa, né? Quando você assume que você vai realizar um evento cultural, saiba que você está ocupando uma posição de destaque. Quando você ocupa uma posição de destaque, o que acontece? Os olhos se voltam para você. E aí, tudo que você fizer, tudo que você disser, vai repercutir, certo? Então, é importante que você não tenha um discurso aqui e outro ali. Você tenha sempre o mesmo discurso para todo mundo, para tudo. E como se diz, a linha mestra, né? Ou seja, o que me guia nessas situações, né? Eu sempre penso que eu devo fazer com a outra pessoa somente o que eu gostaria que fosse feito comigo, certo? Então eu tento sempre me colocar no lugar da outra pessoa. Eu tento sempre fazer aquela perguntinha: e se fosse comigo? Será que eu ia estar me sentindo bem nessa situação? Então é assim que eu procuro observar, é assim que eu procuro pensar as coisas, e isso tem me ajudado, né? E se eu disser que isso aqui é amarelo e por acaso isso aqui é vermelho, eu posso muito bem dizer: gente, isso aqui é vermelho, eu não estava enxergando, eu achava que era amarelo, desculpa. E é importante você saber também que você pode refletir, pensar sobre suas atitudes, né, sobre as suas coisas, e você pode se reposicionar também. O importante é que você assuma a sua posição e não você vire e diga: nunca disse que isso era amarelo, nunca na vida disse que isso era amarelo. Acho muito justo você dizer assim: eu achava que era amarelo, mas agora eu estou olhando melhor. Realmente, não é que é vermelho? Você tem razão. Olha que coisa boa a pessoa poder evoluir, né? Então, ser transparente nas suas atitudes e nos seus acordos vai fazer com que você tenha sempre um time bem afinado do seu lado. E acredite, você precisa disso, você quer isso. Você quer ter pessoas do seu lado que você confia, que confiam em você e você sabe que você pode contar com elas. Você quer isso no seu evento que você está fazendo agora e você quer levar essas pessoas para o próximo evento. Acredite em mim, você não quer ficar o tempo todo mudando seu time. Isso é desgastante, cansativo. Isso é arriscado porque você vai ter sempre que estar testando novas pessoas. Então, você quer que as pessoas gostem de trabalhar com você. Vá por mim. E hoje eu tenho muito orgulho quando eu ouço as pessoas que trabalham comigo
dizendo, trabalhar com Carlinha é uma tranquilidade. Gente, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Isso dá muita alegria. E o que eles querem dizer com essa frase, exatamente, trabalhar com Carlinha é uma tranquilidade, é que eles estão se sentindo seguros comigo. Olha só, que coisa linda. Não é lindo isso? Então, a segurança, ela vem da transparência. Ela vem dos acordos cumpridos. Eles sabem que na hora que eu chamo eles para trabalhar comigo e digo, eu vou pagar tanto e vai entrar em tal dia e você vai fazer tal coisa, eles sabem que eu estou falando a verdade. E eles se sentem o quê? Seguros. Eles sabem que podem contar exatamente com aquilo que eu estou falando, né? E isso faz com que eu tenha hoje uma equipe que trabalha comigo. Eu acho que a pessoa que trabalha menos tempo comigo, de equipe mais fixa assim, eu acho que trabalha uns 10 anos no mínimo. Então, acho que mais até, mas enfim. E isso, gente, isso é um tesouro de verdade. Isso é muito bom, porque as pessoas vão confiando na gente, mas a gente vai confiando nas pessoas também. E isso dá tranquilidade. Hoje, eu, com alguns telefonemas, monto um evento inteirinho, né? Porque eu já conheço os fornecedores, eles já me conhecem, já sabem como é que a gente se trata. Já sabe, é tudo muito, muito fácil, por conta dessa forma de tratar transparente, né? E cumprindo todos os acordos que a gente está fazendo, estabelecendo. Estabeleceu um acordo, cumpre ele. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou produtora da Orquestra de Câmara de Pernambuco, tá? E aí, todas as vezes que a gente fez os acordos com a orquestra, imagina, às vezes a gente tem 40 músicos tocando. Então, não são 40 músicos aí, são 40 pessoas aí dependendo de você, né? Para tudo. Você vai definir todas as coisas para aquelas 40 pessoas, né? E tem uma coisa interessante sobre pagamentos. Normalmente, como a gente toca muito para o poder público, orquestra normalmente é contratado pelo poder público, a gente primeiro tem que fazer a apresentação para depois receber o pagamento. E qual é o meu acordo com os músicos? Primeiro você faz a apresentação e depois você recebe o pagamento, porque é assim que eu recebo, entendeu? E aí, eu sempre deixo claro para os músicos como é que esse pagamento vai ser feito. A gente vai pagar você quando a gente receber o pagamento. Então, assim que acaba a apresentação da orquestra, eu, como produtora, vou lutar para que esse pagamento chegue rápido. Então, eu corro atrás, entrego logo tudo que eu tenho que entregar, comprovação, vídeo, foto, tudo que tiver, nota fiscal, documentação, entrego tudo sim, tipo no dia seguinte, já entrego tudo. Não tem desculpa para eles atrasarem nosso pagamento, né? E a partir daí, eu tenho que aguardar eles pagarem para poder pagar a orquestra. E aí, inclusive, nesse meio do caminho, em alguns momentos, às vezes, a pessoa, a instituição que contratou demora a pagar. Né? Às vezes demora a pagar. E aí, nesse momento, os músicos me ligam e dizem, Carlinha, tem previsão para aquele pagamento? Se eu tiver previsão, eu dou. Se eu não tiver previsão, eu digo, eu não tenho previsão. Né? E só que, lembre-se de uma coisa, na hora que ele foi contratado, ele sabia que ele só ia receber, porque foi dito que ele só ia receber quando a gente recebesse o pagamento. E aí, todas as vezes que alguém me liga perguntando, eu conto exatamente em que fase do processo a gente está. Por exemplo, olha, eu já entreguei tudo que eu precisava entregar e a gente agora está só esperando eles pagarem a gente. Ou às vezes é assim, eles marcaram para eu assinar um termo de compromisso ou alguma coisa em tal dia e depois disso eles pediram mais não sei quantos dias. Eu vou dizendo tudo o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque eu não estou devendo a ninguém, né? E quem não deve não teme. Eu não tenho nenhum problema em dizer exatamente em que fase do processo ele está. E tem uma outra questão. Quando eu me preocupo em antes de desligar o telefone ou antes de terminar a conversa,
dizer sempre para eles, fiquem tranquilos, podem me perguntar. O dinheiro é de vocês, vocês têm todo o direito de perguntar, vocês têm todo o direito de querer saber quando é que esse dinheiro vai chegar. E eu não posso me aborrecer por causa disso. Então, pode perguntar e todas as vezes que vocês perguntarem, eu vou responder com maior tranquilidade e prazer do mundo, porque eu não tenho nada que esconder. Gente, isso é muito bom pro coração da gente, não é não? Você não ter o que esconder é muito bom, né? Então, quando entra o pagamento na minha conta, o que eu faço? Eu pago no mesmo dia, no mesmo momento, né? Às vezes, assim como são muitos pagamentos, eu não consigo pagar todos no mesmo dia, porque é bem complexo, né? É uma coisa que demanda tempo, né? Primeiro, como é o meu processo? Na hora que sair o pagamento, eu vou conferir os dados bancários de todo mundo, sabe por quê? Porque a galera muda, né? E eu não quero depositar na conta errada. Então eu confiro os pagamentos, eu confiro tudo, já aviso todo mundo, já confiro todos os dados bancários de todo mundo. Então uma coisa que funciona super bem, né? E aí é legal, porque quando eu digo assim, galera, confere os dados bancários para mim, manda aí tua conta, por favor, a galera já fica feliz da vida, porque já sabe que já tá no forno, é uma beleza, né? Mas eu faço questão de pagar imediatamente. Às vezes o processo dura, sei lá, 3 dias para eu conseguir quitar todo mundo, conseguir pagar todo mundo. Mas eu pago no primeiro dia, sai pagando todo mundo, mandando os comprovantes para todo mundo, para poder todo mundo ficar, ganhar o dinheirinho deles, né? Poxa, a gente trabalha para receber, é importante isso. E aí o que acontece? Depois de tantas apresentações dessa forma, agindo dessa forma, quando qualquer músico vai falar com a gente, eles sempre dizem assim, não, a gente sabe que com você é tranquilo. A gente sabe que a gente pode perguntar, a gente sabe que na hora que você recebe, você paga na mesma hora. Eles sabem disso porque eu de fato faço isso. E eu faço isso porque se eu estivesse no lugar deles, eu gostaria que fizessem isso comigo. Entendeu? Por isso. Então é muito por isso que é importante a gente se colocar no lugar da outra pessoa, né? Porque às vezes as pessoas que recebem o dinheiro não têm a menor pressa em pagar e às vezes a outra pessoa está passando a necessidade, precisando da grana, entendeu? Eu acho isso muito cruel, muito ruim de se fazer com outra pessoa. Uma outra coisa que eu faço também que a transparência ajuda no processo é o seguinte. Quando a gente vai montar um evento, a gente precisa montar um cronograma de montagem, né? A gente precisa fazer um cronograma de montagem. Nesse cronograma de montagem, eu vou colocar ali o horário que todo mundo vai chegar, o horário que todo mundo vai montar a sua coisa, né? Sei lá, o cara do som leva o som dele, né? O cara da luz leva a luz dele, o cara do cenário leva o cenário dele, e eles precisam ter um tempo determinado de palco, né? O palco vai estar à disposição deles de tal hora até tal hora, porque às vezes é incompatível você montar as duas coisas ao mesmo tempo. Tá entendendo? E aí, eu poderia simplesmente criar um cronograma e somente informar as pessoas. Mas ao invés de eu fazer isso, o que é que eu faço? Eu troco essa informação com os meus fornecedores. Então eu mando para os fornecedores e pergunto para eles: o que vocês estão achando desses horários? Ele é suficiente para vocês? Vocês precisam de mais tempo? Dá para montar o som junto da luz? Ou não? Ou é melhor a gente separar para esse palco específico? Enfim, eu pergunto as coisas para eles e na hora que eles chegarem lá para trabalhar, sabe o que vai acontecer? Primeiro, eles se sentem contemplados, que isso é muito importante, a pessoa entender que está jogando no seu time. Depois, quando eles chegam para trabalhar, não tem nada que eles não saibam. Eles não são pegos de surpresa. Então, assim, eles sabem, por exemplo, se eles disseram tudo bem montar som e luz junto, eles sabem que eles vão chegar e vai ter lá duas equipes no palco. E isso não vai ser um problema para mim, porque eles combinaram dessa forma e eles toparam fazer daquela forma. E eles disseram que tudo bem. Ou eles corrigiram, disseram, não, Carlinhos, a gente precisa fazer separado, porque eu vou ter que espalhar coisas no palco e não vai dar para montar ao mesmo tempo. E aí eu vou separar. E a hora que eles chegarem lá, eles vão saber
que eles têm o palco disponível para eles separadinho naquela hora, entendeu? Mas eles vão saber inclusive a hora que eles têm que entregar o palco, sabe? E esse processo sendo super transparente, sem ser de cima para baixo, sabe? Sem ser aquela coisa de autoridade, quando a gente troca isso com o fornecedor, é incrível, porque aí o seu evento ele fica redondo, ele fica, sabe, fluindo sozinho assim, porque já tá tudo combinadinho e tudo que todo mundo combinou é do jeito que todo mundo quer fazer. Olha que coisa linda. Então a transparência nesse processo de montagem de cronograma também é uma coisa que vale super a pena. Gente, a palavra da gente vale mais do que qualquer papel, né? Eu sei que isso é meio clichê, eu sei que tem muita gente que fala isso e tal, né? E às vezes essa frase, inclusive, é usada de uma forma muito, assim, mais para esconder quem quer esconder falcatrua do que qualquer coisa. Mas isso é uma verdade muito verdadeira, gente. A palavra da gente vale mais do que papel e ela tem que valer mais do que papel. A sua palavra, quando você diz que você vai fazer uma coisa, se por acaso você tiver que mudar essa coisa, porque às vezes acontece, a primeira coisa que você vai fazer é comunicar a quem vai ser atingido. É a primeira coisa. E outra coisa, você vai dar para ela a possibilidade dela dizer não. Isso também é uma atitude de respeito. É você dar à pessoa a possibilidade dela dizer não. Né? Não tenha medo de demonstrar uma fragilidade ou uma fraqueza quando você está dividindo a sua decisão com alguém. Esse processo de ser transparente, nesse processo de ser transparente, a gente muitas vezes tem que dividir decisões com outras pessoas. Como eu dei o exemplo agora da montagem do horário, né? Do horário de montagem, que eu sempre divido essa decisão com os meus fornecedores, né? Então, nesse processo de transparência, de você ser uma pessoa que está agindo de forma transparente e agindo de forma respeitosa também, a gente vai sempre precisar trocar essas informações com outras pessoas, dividir as decisões, né? É claro que quem bate o martelo, a palavra final é a sua, mas a opinião das pessoas e mais a opinião técnica das pessoas sobre aquilo que você está fazendo, ela vai te ajudar nesse processo, no processo de você fazer a coisa certa mesmo, mais perto de certo possível. E, além disso, ela vai também trazer um sentimento de comunidade para dentro. Quando você divide essa informação, quando você divide essa decisão com alguém da sua equipe, você está dividindo também a responsabilidade, né? Não no sentido de a pessoa assumir a responsabilidade por você, mas na hora que aquilo estiver acontecendo, ela sabe que ela também é responsável por aquela decisão, que a opinião dela foi importante naquela tomada de decisão, certo? Então, tem gente que acha que trocar essa ideia com o fornecedor é demonstrar uma fragilidade ou uma fraqueza. Para mim, é exatamente o contrário. Quando eu troco uma ideia com o fornecedor, eu estou trazendo ele para pertinho de mim. E ele está cada vez mais dentro do meu time. Quando eu faço perguntas técnicas para ele, que eu sei que ele pode responder melhor que eu estou valorizando esse profissional e, ao mesmo tempo, eu estou trazendo ele para perto de mim e estou deixando os nossos acordos muito sólidos, muito bem estruturados. Afinal de contas, ele está fazendo parte, inclusive, das decisões, né? Ele está opinando para que eu tome a minha decisão, a decisão da forma mais correta possível. Então, não ache que ser transparente com os outros é demonstrar uma fraqueza. Ao contrário, você se demonstra muito forte quando você divide, quando você tem força suficiente para dividir a sua autoridade com outras pessoas, sem que isso abale o seu trabalho, sem que isso tire o seu poder, né? Você não tem medo de distribuir o seu poder com todo mundo. Isso não é um problema para você. E isso é reconhecido depois, né? E isso traz aprovação para o seu comportamento, que a gente já entendeu
que é uma coisa importante, porque quando você é aprovado pelas pessoas, você é aceito no bando, né? Ou as pessoas querem trabalhar com você de novo, querem fazer aquilo com você de novo. Bem, uma coisa muito esquisita que de vez em quando acontece e que, por favor, não faça isso. É o seguinte, é você querer mudar a regra do jogo com o jogo acontecendo. É você combinar uma coisa com alguém e aí no meio do processo, por exemplo, você combinou um valor, você vai pagar tanto a alguém. Só que teve uma coisa ali no meio do caminho que você não tinha contabilizado, você não tinha imaginado que você ia ter aquela despesa, e aí você faz, eita, vou ter essa despesa. E eu não lembrava que eu ia ter essa despesa. Então eu vou tirar daqui, tirar dali, tirar dali. Opa! O seu prejuízo quem paga é você. Não é a outra pessoa não. Entendeu? Então, se por acaso você deixou de prever alguma coisa no seu orçamento, quem vai arcar com esse prejuízo não é um fornecedor seu, não é uma pessoa contratada sua, né? Se o evento ainda não começou, se o processo do evento ainda não começou, tudo bem, você tem todo o direito de renegociar com a pessoa. Mas se a pessoa já está trabalhando, não é legal. Você, no meio do trabalho, você dizer, olha, você não vai receber mais 10, não, você vai receber 8, tá? Porque eu tive um problema aqui, coisa e tal, ficou ruim para todo mundo. Isso não é para fazer, gente. O seu prejuízo é seu, tá? Até porque quando aquela pessoa disse eu topo trabalhar com você, ela disse eu topo trabalhar com você por 10 e não por 8, entendeu? E aí, se você tivesse dito quer trabalhar comigo por 8, ela tinha todo o direito de dizer não. E aí, quando ela está no meio do processo, ela está fazendo o trabalho, já realizou uma parte do trabalho dela, você vira para ela e diz para ela que agora ela vai receber 8, você não está sendo honesto, você não está sendo justo. E se você estivesse no lugar dessa pessoa, você não ia gostar que isso acontecesse com você. Então, gente, a referência é sempre essa. A pessoa, se você estivesse no lugar da pessoa, você ia gostar do que você está fazendo com ela? Não, não ia gostar, então não faz. Não faz, tá? É isso. A pessoa tem todo o direito de dizer não. E a hora da pessoa dizer não é no começo. E ela vai, para dizer não, ela tem que saber quais são as condições. As condições são essas. Ah, as condições são essas? Beleza, não topo, não dá para mim. Infelizmente, Carlinha, isso daqui não cobre o meu custo, né? Isso daqui não me paga. Não vai valer a pena para mim. Então, eu agradeço o seu convite, mas eu prefiro que outra pessoa faça no meu lugar. A pessoa tem todo o direito de dizer isso, né? Não? Então, só que se você muda depois, no meio do processo, e a pessoa já executou a metade, já executou uma parte, isso está muito errado, né? Então, o que está errado você não vai fazer. E sabe por que você não vai fazer o que está errado? Primeiro, porque você não gostaria que fizesse com você. E segundo, porque no próximo evento, essa pessoa vai falar para outras pessoas do seu comportamento. E você precisa da sua imagem para poder fazer sempre mais eventos, para poder fazer sempre mais, para você ser respeitado, você precisa da sua imagem, cuidar da sua imagem. E a sua imagem vai ficar bem queimada, né? Com essa brincadeira de me tirou 2. Não é bom não, tá? E aí você pode me dizer assim, Carlinha, mas eu não tenho certeza quando é que o patrocínio vai entrar, como é que eu vou contratar as pessoas? Como é que eu vou contratar as pessoas se eu realmente não sei se vai demorar 1 mês, 6 meses para entrar, 1 ano? Você vai dizer exatamente isso para elas. Gente, é o seguinte, você quer trabalhar comigo nesse projeto? Mas o esquema é o seguinte, eu não sei quando é que o patrocínio vai entrar. Eu não sei se vai demorar 1 mês, 6 meses ou 1 ano. E essa é a minha realidade. Eu não tenho como arcar com essa despesa sem ser com a verba do patrocínio. Então, eu tenho que esperar o patrocínio entrar. Você topa ir trabalhando até o patrocínio entrar? Aí a pessoa tem todo o direito de dizer sim ou não, né? E se ela por acaso disser não, você vai entender, né? Porque às vezes ela não tem como arcar com o custo dela, entendeu? Ela não tem como bancar o custo dela. Já aconteceu algumas vezes comigo, né? Não ter como bancar o custo até para esperar chegar o dinheiro do patrocínio, porque às vezes o fornecedor ele tem despesas reais
que sei lá, ele tem que pagar a equipe dele, né? Ele tem que botar gasolina no caminhão, ele tem que pagar a alimentação da equipe, tudo isso é custo, é dinheiro saindo. Então, se ele não tem um capital de giro para manter esses custos até receber o dinheiro do patrocínio, ele tem todo o direito de dizer não, ele pode dizer não. E isso não pode ser para você um sofrimento nem uma dor, é só você entender o lado da outra pessoa também, tá? Então, se por acaso você não sabe quando você vai receber, você vai dizer, olha, eu não sei quando eu vou receber esse patrocínio. Agora tem uma coisa importante, gente. Se você tem certeza que isso aqui está tudo certinho, tudo fechado, aí você contrata as pessoas. Se você não tem certeza, a minha sugestão é que você não contrate pessoas até você ter de fato um contrato assinado ou uma certeza de que você vai receber aquele dinheiro, né? Porque o risco que você corre é de contratar as pessoas e o patrocínio não chegar nunca. E aí, quem ficou devendo não foi o patrocinador, foi você, tá? E eu estou falando isso porque eu já vi acontecer. E já vi um produtor quase quebrar por causa disso. Porque imagina, contratou uma equipe enorme, está devendo a todo mundo. Está devendo a todo mundo, ninguém quer trabalhar com ele, né? Então, cuidado nisso. Você quer essas pessoas perto de você. Você quer a aprovação delas. Essa aprovação é importante para o seu trabalho, tá? Não só para a sua vaidade, não. Para o seu trabalho é importante. Então, se você não assinou papel ainda que vai entrar, vai ter grana para fazer aquilo, não contrata as pessoas para você depois não ficar em maus lençóis, tá bom? Mas se por acaso você já assinou o contrato, já está tudo certo, mas você não sabe quando vai entrar, aí sim, você pode contratar as pessoas contando essa história, dizendo, eu não sei quando é que o patrocínio vai entrar, mas vai entrar. Você topa esperar o patrocínio entrar? Você topa ir trabalhando e quando o patrocínio entrar eu te pago? Pronto. E aí, o que você vai fazer quando o patrocínio entrar? Você vai pagar e logo e rápido você vai providenciar logo o pagamento de todo mundo, porque se você estivesse do outro lado da mesa, você gostaria que isso acontecesse com você. Tô certa? Então tá bom. E você pode me dizer assim, mas eu não sei exatamente qual é o serviço que a pessoa vai prestar. Não sei, Carlinha, não sei mensurar o que é que eu vou precisar contratar. Como é que eu vou ser transparente nesse momento? Como é que eu vou jogar as cartas na mesa nesse momento? Você vai dizer exatamente isso para ela. Você vai dizer, olha, eu não sei qual que trabalho você vai fazer aqui. Mas eu estou precisando de tal coisa. Eu não sei qual é o trabalho que você vai ter que fazer para conseguir que tal coisa fique pronta. Olha que maravilha, essa pessoa vai lhe dizer qual é o trabalho que ela tem que fazer. E aí, depois que você tiver clareza do que ela de fato vai fazer, aí você fecha um acordo com ela. Diz, tá massa. Então, por exemplo, sei lá, digamos que você quer um bolo e você não sabe o que essa pessoa tem que fazer para fazer um bolo. Aí ela vai dizer, eu vou comprar farinha, vou comprar o ovo, vou comprar o açúcar e tal, depois eu vou bater tudo certinho, vou botar no forno, depois eu vou desenformar, ele vai sair bonitão e aí eu trago para você. Aí você faz, legal, então eu tô te contratando para comprar os ingredientes, bater a massa do bolo, desenformar o bolo e trazer ele bonitão para mim. Botou lá, escrito, é isso e vai custar tanto. Show, tá aqui, então temos um acordo e o acordo é esse, certo? Veja só, antes da conversa eu não sabia o que ele ia fazer. Agora eu já sei. Agora, se eu tivesse com medinho de dizer assim, não sei o que você vai fazer, e aí eu teria um problema. Porque aí eu poderia contratar somente, olha, eu preciso que você compre os ingredientes e bata a massa. Não sabia que tinha que botar no forno e desenformar depois. Entendeu? E aí vai ficar faltando quem bote no forno e desenforme. Entendeu? Entendeu o problema? Quando a gente coloca de forma transparente até onde vai o nosso conhecimento, isso não diminui a gente. Ao contrário, a gente cresce porque a gente aprende. Depois dessa conversa, você aprendeu que tem que comprar os ingredientes, bater a massa, botar no forno e desenformar depois. Não foi bom? A partir da próxima você já sabe, tá? Então, se você não sabe exatamente qual o serviço que a pessoa vai prestar, diga isso a ela, que ela vai lhe ajudar. Quando você souber, você estabelece um acordo com essa pessoa, de forma bem transparente. Gente, imaginar que o seu trabalho tem segredos não é um bom caminho.
Tá chocado? Tá passada? Então, tudo que você faz no seu trabalho tem que ser auditável e verdadeiro. Se você vai montar um evento, tudo que você está fazendo nesse evento tem que ser auditável e verdadeiro. O que é auditável? Auditável é uma coisa que você pode comprovar, certo? A pessoa pode ir lá buscar aquelas informações, certo? E verdadeiro, todo mundo sabe o que é, né? Tem que tratar com verdade. Se você tem segredos, significa que essa informação pode prejudicar alguém ou te prejudicar e você não quer isso, entendeu? Então, você pode ter assuntos que são sigilosos, por exemplo, o pagamento de alguém. Isso não é uma coisa que você vai sair contando para todo mundo, né? Quanto é que fulano ganha, quanto é que ciclano ganha, isso não é legal. Mas não é um segredo. É só um assunto sigiloso. É só um assunto que você tem cuidado, né? Porque é uma indiscrição você falar do pagamento de outras pessoas, né? Até quase falta de educação, pode ser, né? Então, você pode ter assuntos que são sigilosos, que exigem mais discrição mesmo, né? Mas isso não deve ser um segredo, tá? Se você imagina que isso tem que ser um segredo, deve ser porque você não acha justo. Avalie isso. Quem não deve, não teme, né? Se você não quer que as pessoas saibam quanto você recebe, talvez você não esteja achando justo quanto você recebe. E achar justo quanto você recebe não significa baixar o seu valor. Muitas vezes significa você parar para avaliar o seu trabalho. Porque às vezes, a gente que está à frente de um evento, a gente desenvolve inúmeras funções. Se você fosse contratar uma pessoa para cada função daquela que você desenvolve, você ia gastar mais do que você está se pagando. Se você não para olhar para isso, às vezes você não acha justo o que você está recebendo, certo? E tem outra coisa. Se você não para olhar para isso, às vezes você coloca um valor muito abaixo do que você merecia receber e ainda está sofrendo com isso. Tá entendendo? Então, se para você o quanto você ganha é um segredo para as outras pessoas, isso não é legal. Não é que você vai sair dizendo por aí quanto é que você ganha. É que na sua cabecinha você não tem que ter receio de um dia precisar dizer quanto é que você ganha. Entendeu? Você não tem que... Isso não tem que ser uma informação que, se for dita, vai prejudicar as pessoas. Certo? Então, ter segredos na montagem do seu evento cultural, na realização do seu evento cultural, significa, talvez, que você esteja prejudicando alguém. Então, preste atenção que segredos são esses e avalie por que ele é um segredo, tá? Você fazendo esse exercício de avaliação, você vai entender se você está sendo injusto com alguém ou não. E se você está sendo injusto com alguém, você não quer ser injusto. Não quer, sabe por quê? Porque você não gostaria de estar do outro lado da mesa, certo? Se coloque sempre do outro lado da mesa, se coloque sempre no lugar daquela outra pessoa, beleza? Quem não deve não teme, minha gente, é isso mesmo. Não tenha medo de fazer tudo preto no branco, de ser muito transparente. Isso só vai te ajudar no teu processo. Então, voltando para o nosso questionamento inicial, qual é a importância da transparência na realização de um evento cultural? Ela garante que o seu time esteja do seu lado. Ela garante que a sua imagem de profissional seja de uma pessoa que respeita as outras pessoas, né? E essa imagem, ela vai estar à frente de todas as suas ações. Diante de tudo isso que a gente falou, quando você for montar uma equipe, criar o seu evento cultural, negociar com as pessoas, você vai sempre se perguntar: isso tem que ser um segredo? Se tem que ser um segredo, avalie o porquê disso. Geralmente, os segredos, eles aparecem para proteger infrações, ilegalidades, injustiças, enfim, coisas que a gente quer esconder, não é? Então, avalie se isso é um segredo. Pondere, pense por que isso é um segredo, né? E saiba de uma coisa, não existe segredo.
Porque se esse segredo está entre você e outra pessoa, ele deixou de ser um segredo, né? Você sabe que você não vai contar para ninguém, mas a outra pessoa, né? Então, ter segredos nessa situação, acho que não vai ser bom para você não, tá? Então, ser transparente em tudo que você faz, respeitando as descrições nos momentos oportunos, hein? Claro, né? Claro que você não vai sair falando por aí para todo mundo quanto é que você ganha, quanto é que o outro ganha. Isso é um assunto que exige discrição. Você vai ser discreto com relação a isso. Mas isso não é um segredo. Se alguém precisar auditar, você não deve, não teme. Entendeu? Se alguém questionar por que essa pessoa recebeu esse valor, você sabe exatamente por que recebeu esse valor. Se alguém questionar por que você está recebendo tanto, você vai saber dizer exatamente por que você está recebendo tanto. Entendeu? Isso não é um segredo. Agora, é um assunto que exige que você seja discreto, né? E acho que passa um pouco por educação doméstica, né? Essas coisas a gente não fica falando por aí, tá? Fazer eventos com pessoas que a gente confia não tem preço. E essa confiança a gente adquire exercitando a nossa transparência, né? Chamando as pessoas para perto, tratando elas como elas merecem ser tratadas. Ter um time que conhece como você funciona, ter um time que você confia, é maravilhoso. E eu sei porque o time que eu trabalho já há muitos anos, né? Claro que tem sempre uma pessoa nova aqui, uma pessoa nova ali e tal, mas eu tenho uma base que trabalha comigo há muitos anos e eu me sinto muito segura e eu sei que eles estão comigo porque eu sou transparente com eles, né? E eu respeito muito eles. E eu respeito eles porque são pessoas como eu sou. Não é somente porque são profissionais incríveis, porque são profissionais incríveis, mas principalmente porque eles são gente como eu sou. Então, eu quero que as pessoas sejam tratadas como eu gostaria de ser tratada. E aí, você estabelece esse time de confiança e isso não tem preço, gente. Isso, de fato, é o nosso verdadeiro tesouro que a gente tem que preservar sempre. Dica prática de hoje: sempre que você for fechar os seus acordos e for definir funções, pense se isso é uma coisa que você gostaria que as pessoas fizessem com você e pense também se isso é uma coisa que as pessoas podem saber. Se for uma coisa que você não quer que as pessoas saibam, avalie, pense, reflita direitinho, por que é que eu não quero que as pessoas saibam desse meu acordo, né? Pense, e se você estivesse no lugar dessa pessoa, né? E pense também, e se você estivesse no lugar da pessoa que não pode ouvir essa informação? Será que você ia estar se sentindo injustiçado, né? Isso é uma sensação muito ruim, né? Ser injustiçado não é bom, não. E você não gostaria de se sentir assim. Então, você não faz com o outro. Você não faz com a outra pessoa o que você não gostaria que fizesse com você. Tá certo? Então, a dica prática de hoje é: se coloque no lugar do outro sempre que você for fechar um acordo. Isso vai ser muito bom se você quer ter uma estrada longa. Se você quer parar por aqui, aí você faz o que você quiser. Mas para ter uma estrada longa, a gente precisa respeitar as pessoas, a gente precisa tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Segredo? Avalie por que tem que ser segredo. Pense direitinho. E aí, sempre se coloque no lugar da outra pessoa que não pode saber o que você sabe. Por que ela não pode saber? Será que está sendo justo isso com ela? Se não for justo, avalie sua posição. Repense, tá certo? Porque a integridade é o que vai levar você para frente. Porque todos os assuntos vão sair do seu ambiente e vão para outros ambientes. E eles vão para outros ambientes com a leitura de outras pessoas. O que você quer é que as pessoas façam do seu trabalho uma leitura justa, né? Então, para isso, você tem que ser justo com os outros também, tá bom? Essa foi a nossa conversa de hoje e amanhã, a partir das 8 horas, eu apareço por aqui para conversar com você sobre a montagem do seu evento cultural. Se você tem dúvida,
manda uma mensagem, manda no inbox, manda aqui nos comentários, tá? E não esquece de seguir as nossas redes sociais, porque todo dia tem novidade para você. Se você está afim de montar o seu evento cultural com a maior tranquilidade do mundo, segue Carlinha que ela sabe como é que faz isso, tá bom? Um beijo enorme, bom dia e até amanhã.